Estamos começando mais um programa Brasília de Frente, ao vivo aqui dos estúdios da TV Comunitária. Nosso programa começa sempre às 7h30 e é reprisado às quartas-feiras, 8 da manhã. Se você tem alguma sugestão ou reclamação, também pode enviar um e-mail para o bsbdefrente@gmail.com e acompanhar as nossas entrevistas no nosso blog. O nosso entrevistado de hoje é o senhor Higino França. Ele vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Ele não começou pequeno, mas antes de iniciar a sua empresa, ele fez estudos, passou por feiras e, principalmente, buscou um diferencial. Higino, nos conte um pouco da sua história. Na verdade, antes de mais nada, boa noite a todos os nossos telespectadores e telespectadoras. É um prazer muito grande, uma oportunidade ótima de poder estar aqui conversando com vocês e todos que estão aí do outro lado da telinha. O que é importante frisar é que uma atividade empresarial, ela tem uma série de pré-requisitos para que ela se consolide, para que ela venha a se efetivamente ser uma atividade rentável. Primeiro, uma pesquisa de mercado, para saber em que situação você se insere. Que tipo de produto, que tipo de ponto, que tipo de público eu vou atingir. Eu optei por uma mercadoria que, para muitos, é até supérflua, mas quem é que não tem uma moldura em casa? Então, em função disso, nós buscamos avaliar o contexto do que é que já existia em termos de moldura em Brasília, isso lá em 1989, quando iniciamos a Casa da Moldura. Nós verificamos que era uma atividade que se inseria numa outra atividade, afim, mas uma outra atividade, que é a de vidraçaria. Você, quando precisava de uma moldura, você ia a uma vidraçaria. E por anexação, por ter máquinas que poderiam ser utilizadas também para a molduraria, foram se incorporando ao leque de produtos oferecidos na vidraçaria. Então, o que nós vimos é que não tinha uma loja especializada em moldura em Brasília naquela época. Então, antes de abrirmos as portas, por assim dizer, nós procuramos ver primeiro os fornecedores, fomos em loco, e é uma coisa interessante, as molduras, elas vêm em varas de 2,70 m, todas do mesmo tamanho, acomodadas em caixas de 30 por 30 por 2,70, que é uma coisa que ninguém imagina. Todo mundo imagina que a moldura é feita no fundo da loja, a madeira pintada, a madeira, recebe a madeira bruta e tal. Não é nada disso. O que a loja de moldura faz é simplesmente cortar e montar. Então nós fomos, voltando à estruturação que nós fizemos antes do início efetivo das atividades, é buscar aonde é que eram fabricadas essas molduras. E para surpresa nossa, basicamente numa região em Braço do Norte, Santa Catarina. É responsável por quase que 80% da moldura que roda no Brasil. E alguma coisa em torno de 15% da moldura do mundo sai dessa região. Nova Orleans, Braço do Norte, próximo a Tubarão, né? Então, nós fomos lá visitar e conhecer desde o preparo da madeira, que não é uma madeira comum, é uma madeira apropriada para isso, uma madeira mais leve, uma madeira mais fácil de ser cortada, não é? Que recebe melhor a cola, o prego, que à época era prego que se usava para pregar, não é? Então, nós chegamos em Brasília já com uma bagagem que ninguém tinha à época, que era o histórico do processo de fabricação da moldura. E isso é importante porque você tem que conhecer muito o produto que você vai vender. Primeiro você precisa se convencer que você tem um excelente produto e a partir daí convencer as pessoas a adquirirem esse produto e de você. Então, foi feito todo um estudo preparatório e identificamos que começar como mais uma não seria a melhor alternativa. Então nós optamos pelo nicho de mercado mais exigente de Brasília, não é? Então buscamos o que tinha de melhor em termos de máquinas, em termos de equipamentos, em termos de oferecimento de produtos específicos,
como por exemplo, você imagina que tem vidro que filtra raio UV para moldura? Pois é, a Casa da Moldura já tinha isso lá no final da década de 80, buscando alternativas para ser o diferencial. Além disso, nós estimulamos muito a preparação da mão de obra. Porque não existe escolas de molduristas, e não existia. Um vai passando para o outro. Então, nós fizemos também essa preparação dos profissionais que iam atuar nessa área. Some-se a isso a escolha de um ponto. E um processo de divulgação, aí sim, foi um dos pontos altos da nossa atividade. Nós divulgamos muito o que nós fazemos e nos preparamos para receber esse público. Bom, então assim, achou o seu diferencial, pesquisou o mercado, mas você já tinha dinheiro para dar o pontapé inicial, não precisou ir atrás de crédito. Sim, realmente aí foi uma diferença também. Nós entramos de certa forma capitalizados, porque dispunhamos à época de um estoque quase de um atacadista, tá certo? Porque a inflação era muito grande. Então, o que você comprava hoje, daqui a 3 meses, 4 meses, você já perdia o valor daquilo, estava comprando quase pelo dobro. Então, nós optamos, já que a gente estava com o capital separado para isso, nós optamos por fazer um investimento, ao invés de fazer no mercado financeiro, nós fizemos no nosso produto, que era a moldura e os insumos para se produzir um quadro, uma moldura, que é exatamente o vidro, que é o passe-partout, que é o fundo, que é a moldura em si, e os acessórios que envolvem isso, né? Dentre os 17 participantes do G20, o Brasil é o que tem o maior número de empreendedores em estágio inicial. Mas ele ainda enfrenta, assim, em relação à condição, para o empreendedor se instruir, iniciar, o Brasil não oferece condições ainda tão boas quanto os outros. Tem alguma política de incentivo para ajudar, por exemplo, um vendedor ambulante a sair da informalidade e começar a sua empresa, enfim? Olha, existe sim. Existe, mas programas do governo, programas do próprio SEBRAE, iniciativas isoladas de algumas ONGs, não é? Mas o que tem que ficar muito claro é que o brasileiro, ele é um empreendedor nato. Ele por si só se atira, se joga, às vezes de forma até muito arriscada, e acha que você transferir-se de CPF para CNPJ é tão simples quanto fazer a inscrição, e não é. Por isso é que nós temos hoje no Brasil uma quantidade muito grande de microempresários que não chegam a 1 ano, que não chegam a 2, que não chegam a 3 anos de atividade. Exatamente por quê? Porque eles não se preparam. Ele imagina que comprar por 10, vender por 20, o negócio está garantido. E não é exatamente isso. E o que eu acho que falta para iniciativa governamental é botar o pé no chão e buscar esse cidadão através de campanhas publicitárias, através de aonde o ambulante está, trazê-lo para se preparar para ser um empreendedor. Ele precisa saber o que é imposto, qual é a diferença de imposto de taxa. Ele precisa saber qual é a diferença de uma duplicata para uma fatura. Ele precisa saber o que é custo direto, o que é custo indireto, o que é fluxo de caixa. Isso tudo são coisas que tanto faz ser um micro como um grande, ele precisa dominar. O SEBRAE oferece alguns cursos para esses pequenos empreendedores, né? Inclusive, essa semana está acontecendo a 3ª semana do empreendedor individual. Eles estão oferecendo cursos e, assim, apresentando como que você tem que começar, inclusive tem funções até para celular, para você receber dicas pelo celular, para como você começar a sua pequena empresa. Mas parece que não tem tanta divulgação, ou não tem acesso. Não sei se é falta de divulgação ou é acesso. Eu acho que é falta de divulgação. Eu entendo que o esforço que o SEBRAE, por exemplo,
faz para divulgar o nome Sebrae, se ele divulgasse as atividades, talvez fosse mais rentável para a sociedade. O governo, com essa lei do empreendedorismo que faz 2 anos hoje, é uma iniciativa extraordinária. Mas para isso acontecer, precisa o empreendedor tomar conhecimento qual é o passo primeiro que ele tem que tomar. Tá certo? E para isso o governo precisava fazer uma campanha maciça de divulgação nos veículos próprios, tá certo? Não só de grandes hidrelétricas, de grandes obras, mas obras pequenas que vão dar qualidade de vida a esse cidadão que de repente pode até sair do Bolsa Família. Aí adentrar num mercado que seria uma grande porta de entrada para uma estrada longa, que pode se transformar de uma pequena, de uma micro, uma pequena e até uma média empresa. Eu acho que o esforço tinha que ser no sentido de trazer esse pipoqueiro, de trazer esse camarada que vende biscoito na rodoviária, aquele camarada que busca a costureira que fica lá pendurada num cantinho da sua casa produzindo alguma coisa, que se reunissem em cooperativas, que se reunissem em atividades, em locais onde essas atividades pudessem ser desenvolvidas. Você quer ver uma coisa? O Distrito Federal, neste governo do Agnello, através da Secretaria da Pequena e Microempresa, eu ainda há alguns dias conversava com o secretário e ele me dizia que ele entende que essa política do PRODF, de dar lote, porque se você vai pagar só 10% do valor do terreno, é praticamente uma doação, e pagar isso ao longo dos anos, e você vai ter que gerar uma quantidade mínima de emprego. Isso é um modelo que já não resolve muito, porque você não vai botar uma costureira lá no PRODF, você não vai colocar um serralheiro lá no PRODF, ele tem que estar perto de onde as pessoas estão. Então, um lote desse podia ser mais bem localizado e colocar boxes, vários deles, não quiosque, eu estou falando em box, onde você possa botar a oficina, onde você possa botar o serralheiro, onde você possa botar o marceneiro, em cima possa ter o escritório de contabilidade, possa ter o ateliê de costura. Então veja que é uma política de agregar, de botar debaixo de um guarda-chuva, e essa é uma função do Estado, de essas iniciativas. Não só criar a lei, aprovar e fica por isso, não, tem um incentivo. Mas como eu acesso a esse incentivo, se eu não sei como é a porta de entrada? Feiras como essa são da maior importância. Agora, quem está divulgando essa feira? A população, público-alvo, está sabendo dessa feira? Esse é o meu primeiro questionamento. Eu sei porque, de alguma sorte, tem um nível de informação bom, tem um acesso à internet, tem um acesso a outros veículos setoriais que me informam disso. Mas a população, o povão que precisa saber disso, não sabe.